Olá! Boa noite, pessoas lindas, né, das nossas redes sociais. Boa noite, Carlinha. Tudo bem? Tudo bem? Vou Parece que eu falar um caí da pouquinho mudança, né? hoje. Não, eu gostei. Preferi solto, assim, esvoaçante. Pantera Negra. E aí? Falar um pouquinho hoje, né, do chakra plexo solar. Estou na Os página estômagos que certa. queimam aí, né? Sim, da idade entre 14 e 21 anos, né, galera? Isso aí. Então, ele, só para passar por cima, a cor dele é amarelo, ele tem 10 pétalas. O princípio básico dele é a constituição do ser, e a sua função é reger o poder e o valor pessoal, a capacidade de tomar decisões e a percepção intuitiva. Então, ele tem muito disso, né, Carlinha? De trazer esse poder pessoal, essa tomada de decisões, né? E também do como a gente digere o nosso dia a dia e as coisas que acontecem na nossa vida, né? E aí, como você falou, entre os 14 e os 21 anos, é quando ele está em processo de, como eu já disse lá atrás, né? Nós nascemos com todos os chakras, mas é onde ele está se desenvolvendo melhor nessa idade que que está esse desenvolvimento. Então, às vezes, quando acontece algum trauma, algum bloqueio nessa idade, a gente pode perceber também algum desequilíbrio nesse chakra. Boa noite, boa noite. Boa noite! E aí? Fora Como isso, o saber elemento é quando? fogo. Gosto. E Então, como saber se o nosso chakra está equilibrado ou desequilibrado? então, quando a gente está em equilíbrio, né, aí nós temos impulso para vivenciar as nossas emoções, tomamos conhecimento do outro com mais facilidade, colocar o ego no mundo se expressando, né? A gente até fez um vídeo recente, né, Carlinha, sobre a importância do ego, e é esse tipo de ego que a gente fala aqui, tá? É colocar a nossa individualidade no mundo, sabendo se expressar, sabendo se colocar da maneira que nós somos e não como os outros querem que sejamos, né? Nós temos amor à vida, abertura para experimentá-la com plenitude, propósito definido de ação. Então, a gente normalmente, quando ele está equilibrado, essa parte mesmo do valor pessoal e da capacidade de tomar decisões da sua vida vai estar muito forte em você, né? O que é excelente, né? A gente fica num poder aí, a gente se sente até um pouquinho com mau uso da palavra, mas assim, com o ego meio infladinho, né? Porque, tipo, a gente consegue fazer as coisas, a gente consegue realmente manifestar a nossa individualidade, né, de forma assertiva, porque a gente está ali colocando toda essa nossa, esse nosso movimento de ser, né, de ser indivíduo, né? Agora, quando a gente desequilibra, começa a negação. A gente começa a se negar. Aí a gente começa a ficar possessivo, ciumento, colérico, cria-se preconceitos, e falta força para digerir a vida. Digerir mesmo. Né? Então, quando a gente fala da cólera, né, nessa parte, e aí, quem nunca ouviu falar assim, ó, ai, meu estômago tá queimando porque eu fiquei com raiva. Hum, Eu passei raiva e meu estômago queimou. Minha hum. gastrite é nervosa. E é mesmo. Porque essa ira acumulada que não é colocada para fora,
né, que você não consegue ou eliminá-la, né, pôr para fora, ou digerir ela, vai queimar no seu estômago. Porque todo sentimento que fica ali no meio do caminho, a tendência é alguma coisa repercutir no físico. E a ira, a cólera, então fica ali no seu estômago. Então o seu plexo, que ele fica aqui próximo do estômago, né, entre o umbigo e o estômago, fica aqui no meio do caminho. Então ele é um chakra que já que rege essa parte aí do estômago, essa parte digestiva mesmo, do digerir. Eu já tava apalpando aqui para sentir o chá. Ai, gente. Ai, Carlinha. Você não viu olhando aqui? Eu já tava medindo aqui na onde que era aqui. Alguns falam que fica bem em cima do estômago, mas não é não. Um pouquinho abaixo do estômago, um pouquinho acima do umbigo. Ele fica ali no meio do caminho. Mas ele é que traz essa parte aí, dessa nossa manifestação do ego, né? De forma individual, de forma assertiva, né? Sendo quem somos. E quando ele não está equilibrado, ele traz essa cólera, essa intransigência, essa falta de força para digerir as coisas mesmo. Aí, falando já direto no físico mesmo, no que impacta no nosso corpo físico, em equilíbrio, integridade de ação, tolerância, serenidade, equilíbrio, flexibilidade, força, bons relacionamentos, pureza e abnegação. Desequilibrado, má digestão, ansiedade, diabetes, toxinas, problemas de assimilação e cálculos na vesícula. Então, ansiedade também é um monte de coisas, um monte de sentimentos que a gente não consegue digerir e que a gente projeta no outro, né, ou no futuro, mas que tá tudo aqui dentro, a gente não coloca para fora, né, porque o ansioso ele não tá colocando para fora, ele tá deixando tudo aqui, né, e vivendo o futuro no presente, né, com aquele bando de sentimento, aquele bando de turbilhão ali. Então, ele desequilibrado pode causar ansiedade, a má digestão, como a gente acabou de falar, né, porque não digere direito, as raivas, as preocupações, os sentimentos, né, não coloca para fora e nem para dentro, fica ali no meio do caminho. Então, começa a ter realmente essa dificuldade de gestão. Começa a ter o problema, né, na produção de insulina, que causa diabetes. Mas aí eu já vejo como a falta de doçura consigo mesmo. Né? Porque a diabetes ela é a falta de doçura não com o outro, mas consigo mesmo. Então, acaba desregulando aí essa parte, né, do pâncreas, né, da fabricação da insulina, e causando a diabetes. E toxinas em geral e cálculos na vesícula, né? Porque tudo que não vai sendo processado, né, não vai sendo digerido por nós, todos os sentimentos que não vão sendo digeridos, eles têm que se acumular em algum lugar. E aí vai repercutir no físico, como tudo repercute, não tem jeito. Mas aí a gente falou mais dos aspectos entre, né, o estar ou não equilibrado, né? Mas tem todo chakra, como todo signo, como todo mito, tem os aspectos positivos e negativos. E a gente olha para esses aspectos com todas as polaridades. Boa noite, Luciana. Obrigada pela presença. Boa noite. Por quê? Porque a gente tem a mania de achar que o negativo é ruim. E aí, quando a gente começa a perceber que o negativo só é uma polaridade diferente da polaridade positiva, e que a gente pode aprender com ele, pode usar ele de forma assertiva, né, e integrá-lo na nossa vida. Alguns atributos positivos do chakra, né, do plexo solar: inteligência, nervos fortes, poder pessoal, autoconfiança, assimilação dos níveis físicos e psíquicos, flexibilidade. E negativos:
medo de fracassar, incapacidade de tomar decisões, capacidade de julgamento deficiente, falta de confiança, pouco respeito por si, rigidez e assimilação deficiente. Ai, mas o que eu posso tirar de proveito do que é negativo? Quando a gente tem medo de fracassar, por exemplo, se a gente realmente tem esse medo, a gente começa a planejar as coisas de uma maneira mais assertiva. Vai levar mais tempo? Vai levar mais tempo. Mas a possibilidade de fracasso vai ser menor. Então, o medo nem sempre é ruim. Depende de como você utiliza ele. Agora, se o medo de fracassar te fizer parar, você não sai do lugar, é outra coisa. Né? Aí você realmente não você está usando o atributo negativo de forma que desequilibre você. Mas se você usar o atributo negativo de forma equilibrada, aonde no medo de fracassar eu vou buscar maneiras, né, que diminuam a possibilidade desse fracasso, não é ruim. Incapacidade de tomar decisão. Ai, mas então é ruim. Poxa, o que tem de bom em não conseguir tomar decisão? A mesma coisa do medo. Se você ficar incapaz de tomar decisão e não tomar decisão e se paralisar, você está desequilibrando o seu chakra. Mas se você pega essa incapacidade para verificar mais possibilidades para tomar uma decisão mais assertiva, vai demorar mais, mas você diminui o risco, a mesma coisa do medo, e toma uma decisão mais assertiva. Então, se você começa a olhar que tudo tem um lado que pode te ajudar, um julgamento deficiente. No que um julgamento deficiente pode ser bom? Se for na parte de não perceber a maldade do outro, sua vida vai fluir muito mais fácil. Porque tá deficiente mesmo, então não vejo que o outro tá me julgando ou me olhando com maldade. Agora, se o julgamento deficiente for julgar todo mundo com maldade, eu vou entrar em desequilíbrio. Mas se eu não estiver percebendo, se meu julgamento estiver deficiente o suficiente para eu não perceber essas coisas, se eu não percebo, não me afeta. Se eu não percebo, eu não entro na onda. Então, se eu não percebo, né, todo esse julgamento das pessoas comigo, eu não vou colapsar essa onda. Então, aí, eles vão continuar no julgamento deles e eu vou estar indo. Agora, se eu usar para entrar nessa vibração de julgar as pessoas, só por julgar, independente de ter o conhecimento para fazer esse julgamento ou não, é os 500. Então, tudo a gente pode olhar pelo outro lado. E aceitar que tudo tem positivo e negativo. Nós somos luz e sombra. Né? E tudo em nós também. Nossos chakras têm positivo e negativo, nossos temperamentos têm positivo e negativo. E de tudo isso a gente pode tirar uma melhor forma de utilizar. Com certeza. Eu tô de aluna aqui ainda, Yane. Me olha assim. Tô de aluna aqui, é ótimo. Gente, ela é minha aluna mais aplicada. E que me ensina muito. Muito. Deixa eu tirar a camisa. Mas é isso, eu acho que pelo menos o que a gente se propôs a trazer quando a gente fala de chakras é que a gente ouve muito sobre chakras, mas só em entre equilíbrio e desequilíbrio, né? Mas o que ele interfere mesmo na nossa vida, onde o desequilíbrio dele interfere e como que a gente pode usar realmente esses atributos negativos de forma assertiva, né? Aprendendo a olhar as coisas com bons olhos, né? Tudo dá para ser olhado com bons olhos. Zóia com zóio bom. Zóia com zóio bom. É isso aí, tá vendo? Mas é verdade, quando a gente começa, né, a zoiar com zóio bom, as coisas começam a ficar mais leve, né? As coisas começam a ficar mais fáceis.
Não quer dizer que a gente é boazinha o tempo todo, que a gente não passa raiva, que a gente não... Que olha, o meu plexo nunca desequilibra, imagina. Virou, mexeu, uma raivinha, ainda mais eu de fogo, uma raivinha que eu passo, que eu dou uma engolida, misericórdia, queima até a alma. Não queima um pouco, não. Queima e queima muito. Né? Por quê? Porque assim, nós somos seres humanos, nós temos altos e baixos, um dia a gente vai estar bem, um dia a gente não vai estar bem, mas quando a gente tem o conhecimento, quando a gente entende, né, como o nosso organismo está funcionando, como os nossos chakras funcionam, como o nosso temperamento funciona, como é a nossa resposta para o mundo, a gente começa a se perceber melhor e se julgar menos. Porque o que na verdade, julgar a gente julga o tempo todo, né? Tá todo mundo julgando o tempo todo, porque não tem como. Porque o julgamento é o nosso crivo do que é bom ou é ruim pra gente. Mas a gente para de condenar, né? Julgar a gente julga, mas a gente para de condenar tanto. A gente começa a enxergar a nós e os outros de uma forma mais integral. Né? Quando a coleguinha do trabalho estiver lá com o estômago queimando, né? E você quiser ajudar, você pode especular se ela está querendo te xingar no trabalho ou em casa, mas alguém ela está querendo te xingar. Né? E tá ali engolindo, engolindo, engolindo. Isso vai fazer mal para ela. Exatamente. E aí, quando alguém soltar em cima de você também, né? E aí você entender que muitas vezes é bom aquilo que está acontecendo, porque vocês podem resolver. A pessoa não vai ficar com dor de estômago, você não vai ficar com dor de estômago, e vocês podem resolver a situação. Pode ter começado de uma maneira ruim, um pouco mais agressiva, um pouco mais, né, forte, mas pronto, né? Cada um vai receber a sua parte ali e acabam se entendendo sem ninguém sair com dor depois. Então eu acho isso muito interessante no nosso dia a dia. E aí quando a gente veio falar, né, primeiro dos temperamentos, oi Fê, aí agora dos chakras é isso, né? É trazer essa visão integral da gente. Para que a gente possa se conhecer melhor E cada live vai complementando o que a gente começou lá no início, né? Que é entendendo a si e ao outro. Né? Às vezes a pessoa só se olha assim, mas ela não percebe tudo que tem dentro, né? Tudo que compõe aquela pessoa estar ali. Né? Igual você falou, os temperamentos, o como foi enriquecedor, né, para todos. Falar sobre os temperamentos, ver como que o foguinho é, como que a terrinha age, né? Enfim. E a cada dia aprendendo mais e mais. E sempre juntando tudo, né? A gente bate tudo no liquidificador e acaba entendendo mais a si a cada dia, né? E ao outro também, claro, com certeza. Até porque nós aqui estamos nos dividindo, né? Mas nós temos tudo isso dentro de nós, né, Carla? Não tem como não ter, né? Nós temos todos os nossos chakras ali que influenciam diretamente na nossa vida, porque ele é o canal energético, né? Por onde vai fluir essa energia e alimentar o nosso corpo. Nós temos o nosso temperamento, né? Pelo qual nós nascemos naquela data, naquele dia, para poder trazer esse temperamento para o mundo. Então, nós somos tudo isso. E quando a gente começa a entender tudo isso e aceitar tudo isso, né, principalmente o aceitar e principalmente essas partes negativas, porque quando a gente começa a negar o negativo, nós negamos parte nossa. Quando a gente nega o negativo do chakra, quando a gente nega o negativo do temperamento, a gente está negando partes nossas. Porque ele existe, querendo você ou não. Então, quando a gente começa a aprender a olhar esse negativo de forma, pode-se dizer, positiva, as coisas começam a ter um sentido diferente e a gente começa a se aceitar por inteiro. Né? Eu tenho os dois lados, assim, bem potentes. Eu tomo decisões muito rápidas para muita coisa. Faço tal. E aí coisas pequenas, tipo, o que você quer comer hoje?
sei. Ah, decide aí. Entende? E tá tudo bem. Tá tudo bem eu não querer tomar decisão hoje. Tá tudo bem nesse momento eu estar incapaz de tomar decisão. E deixar o outro tomar a decisão. Só que aí também é entender que quando você está deixando o outro tomar a decisão, você não pode reclamar da escolha do outro. Que você deu esse poder ao outro. E não é ruim. Não é ruim. Porque a gente tem essa visão de poder que nem sempre é tão real assim. Mas esse é um outro tema, um outro dia. Mas, entende? E tá tudo certo ter esses dois lados. Né? Tá tudo certo ter medo de falhar de vez em quando. Né? Você tá ali forte, indo e tal, e naquela garra, naquele gás, e aí acontece alguma coisinha que você fala, puta, será? Dá aquele medinho? Dá! Então deu aquele medinho, é um sinal eu vejo como um sinal de alerta. Peraí, então o que eu posso talvez mudar, talvez mexer, talvez colorir mais? Tá com cor demais, tirar um pouquinho da cor. O que a gente pode fazer para melhorar isso e ir um pouquinho mais seguro? Você deu uma freada, mas não parou você. Mas aquele medo foi um sinal de alerta. Fez, opa! Ei! Uma coisa que eu ouvi há pouco tempo, e estou ouvindo assim muito nessa última semana, é o negativo é o que faz você se mover, não é o positivo. Quando você tá bem, você não tem o que fazer. Tá bem. O que você vai mudar? O que tá ganhando não se mexe. Eita, nós. Né? Olha só, Fer, Luiz. Gente, obrigada pela presença. Deixa seu like aí. Né? Pergunta. Né? Faz coração, põe, né? O coraçãozinho que a Carla faz maravilhosamente bem, o meu não sai. E é isso, a gente tem o movimento é no negativo. Vamos lá. Sua vida tá linda, tá fluindo, tá tudo maravilhoso. Por que você vai se mexer? Então, seu chakra tá redondinho, tá alinhadinho, redondinho, bonitinho, funcionando. Já que a gente tá falando do chakra aqui, vamos voltar ali. Então, o plexo tá lindo, todo equilibradinho ali e tal. Ok. Aí você vem, do nada, um medo de fracassar. Você vai sentar e esperar o fracasso? Começa a dar um comichão, não começa? Uma formiguinha. Você vai se mexer. Aí você começa a ver que você não está conseguindo tomar decisão. Que tudo você delega pro outro, que você não está tomando decisão na sua vida e tá estranho. Você não vai se mexer? Você não vai começar a se questionar? Gente, por que eu não tô tomando mais decisão? Eu sempre fui uma pessoa que sempre tomei decisão, agora eu não tomo mais. Tem alguma coisa errada na minha vida. E quando o seu julgamento começa a ficar deficiente? Porque as pessoas começam a te passar a perna e você não tá vendo. Você vai continuar deixando elas te passarem a perna. Ou você vai levantar dali e tomar uma atitude para que isso não continue acontecendo. Quando começa a faltar confiança em você, diz que você não vai procurar ajuda. Agora não, você está equilibrado, você sabe que é inteligente, é flexível, tá com uma autoconfiança lá em cima. O que você vai fazer? O que você vai fazer? Nada. Tá tudo lindo. O que eu vou fazer alguma coisa? Tá maravilhoso. A gente se mexe quando o negativo fala. E o negativo está na nossa vida para isso. Para fazer com que a gente se movimente. Ele não é ruim, pelo contrário. É ele que traz o movimento para sua vida. Se a gente parar para ver assim, ver mesmo, sem florear, o positivo te deixa paradinho, não é ruim. Mas não te leva muito longe.
Porque tá bom, vou mexer. Tá ganhando. Tá ali pingando, bonitinho, tá ganhando, tá confortável, tá tudo bem. Aí ficou desconfortável, o negócio fica doido, né? A sua conta tá lá, gorda. Vamos mexer no dinheiro. Todo mundo gosta de dinheiro, vamos mexer no dinheiro. A conta tá gorda, rendendo. As aplicações estão em alta. Então, você tá no sossego, na paz divina do Senhor. Tranquilinho. A bolsa, você mexeu tudo na bolsa. A bolsa cai. Você perde 50% das suas ações. Você vai fazer o quê? Vai ficar quietinho no sofá? Fala pra mim, Terrinha. Você que é mais material aí, conhece um pouco, sente um pouquinho mais a matéria. Posso falar um negócio que não tem nada a ver, terra. mas tem alguma coisa a ver? Eu tava lendo, eu li um negócio, mas é só pra dar risada, só pra dar uma descontraída. Terrinha, né? Capricórnio. Quando... Ai, não vou falar isso aqui não, depois eu falo. Agora fala. Já começou, tá todo mundo esperando. Tá lá embaixo no inferno, Capricórnio. Qual a sua profissão? Diretor financeiro. Nossa, mas eu me alto. Não deixa de ser verdade. Então aí, pensa aí, você coloca isso. Todas as suas aplicações na bolsa e você perde 50%. O que você vai fazer? Vai continuar sentadinha? Vai surtar, filha. Vai lá, vai arrancar os outros 50%, vai arrumar outro investimento, vai entrar num trader, vai dar um jeito desse dinheiro voltar para sua conta. Entende? Então, o negativo não é tão ruim assim. O negativo, ele te acorda desse sonho de que tá tudo lindo sempre. Então, quando a gente começa a ver isso, a coisa começa a mudar na nossa vida. A gente começa a ter uma visão diferente. E aí a gente começa a se aceitar. Mas isso que você tá falando, né, daí levando pro Terrinha, né? Lembra quem viu lá as lives dos elementos, vai lembrar que o que empurra a Terrinha é a tristeza, né? Então você foi falando tudo isso, eu fui imaginando Terrinha sendo empurrada pela tristeza que motiva a sair dali de onde está para ir para algo novo, né? E o que você também falou, às vezes a pessoa tem que dar um passo para trás para ter um impulso para ir mais para frente. Exatamente. Exatamente. Né? Então, o que eu quero trazer é que, tipo, todos os chakras, todos os elementos, né? Todos os mitos pessoais, independente do mito que você acredite ou não, né? Todos os arquétipos, todos têm as duas polaridades. Ou seja, nós temos as duas polaridades, não temos como fugir disso, porque nós somos compostos das polaridades positiva e negativa. O elétron tem as duas polaridades. Né? O átomo, na verdade, tem as duas polaridades. Então, tudo tem as duas polaridades. E quando a gente começa a aceitar essa... A gente coloca esse negativo na sombra, tipo, eu não posso ser assim, eu não quero ser assim, a gente acaba escondendo esse nosso ser. E aí, quando a gente começa a aceitar, fica mais fácil. Vamos ver aqui, ó. Eu gostei desse jeito de ver o negativo, mas quando... Oi, Felipe, peraí, mas quando... Mas e quando, mesmo enxergando o negativo e tal, não conseguir agir? Tem a ver com o desequilíbrio do chakra? Pode ter. Pode ter. Se você tem a consciência, você entende que tá no negativo. Oi, Lu, boa noite. Oi, Lu. Você entende que tá no negativo, e entende que tem que se mexer e não tá conseguindo se mexer, se for dentro desses atributos, né, desse atributo de desequilíbrio do chakra, né, específico, pode sim o chakra estar em desequilíbrio. E aí fazemos o quê? Podemos procurar alguém que trabalhe, né, com o alinhamento dos chakras, né, com mesa quantiônica, como eu e a Carlinha, outras tantas terapias aí que fazem esse tipo de trabalho.
Ah, mas equilibra, fica uma semana equilibrado e aí eu sinto um desequilíbrio de novo. Aí tem que buscar um pouquinho mais a fundo, porque como a Carlinha abriu dizendo, né, dos 14 aos 21 anos, esse chakra está sendo estruturado no nosso organismo, não formado, porque nós nascemos com todos, né? Mas ele está sendo estruturado no nosso organismo e às vezes aconteceu ali de ter um bloco energético, um trauma, alguma coisa ali, e aí esse chakra vive se desequilibrando, né, por conta de algo que aconteceu ali, né, naquela época da sua vida. Pode sim também ser isso, aí tem que buscar um pouco mais a fundo. Então, vamos lá, primeiro passo. Procura alguém que consiga fazer esse realinhamento, né, dos chakras. Funcionou, parou, resolveu, ok, era um desequilíbrio momentâneo. Não resolveu, toda hora volta e sempre está reincidindo o mesmo problema no mesmo lugar. Aí tem que buscar um pouquinho mais a fundo, né? E aí tem inúmeras técnicas também. A Carla trabalha com várias, eu com outras tantas, né? Que a gente não trabalha exatamente com as mesmas técnicas, mas aí todas elas a gente vai esmiuçando até chegar nessa dor que causa todo esse desequilíbrio aí. É isso aí. E que quem chegou depois, né, Dai, que você falou, e acho que é muito importante, talvez dar uma repetida, né? E o corpo fala, né? Então você tá aí atento ao que o seu corpo tá te falando. Hoje, em específico, a gente está falando sobre o chakra do plexo solar, né? E aí a Dai fez algumas linkagens aí do que o seu corpo físico pode estar sentindo, mas se vendo no modo geral, né? O que o seu corpo físico tem sentido. Né? Será que está congruente com o que você está vivendo, com o que você está passando? Ou será que está congruente de onde você deseja chegar? Né? Então, estar atento aí ao que o seu corpo físico está te mandando as mensagens, né? Através de um desconforto, através de uma dor, através, às vezes, às vezes passou mal por alguma coisa, né? Seu corpo está te dando sinais, esteja atento. Sempre, né? Ele sempre está te dando sinais. Porque a energia acumulada, ela vai sair por algum lugar, gente. A energia acumulada, a energia desequilibrada vai sair por algum lugar. De alguma maneira, o seu corpo vai te mostrar que ele não está bem, né? Energeticamente. E vai te mostrar com uma dor, vai te mostrar com uma alergia, vai te mostrar com uma disfunção. E aí é sempre buscar mais fundo. Não é para me tratar com remédio. Não disse isso. Toma todo o medicamento que seu médico mandar, porém, né, em conjunto, a gente pode estar buscando a raiz emocional que está desencadeando todo esse problema físico para auxiliar a medicina com os medicamentos. Tá? Porque aí é um auxílio, né? É um trabalho em conjunto, aonde a gente anda junto com a medicina, né? Com a medicina vindo com essa parte medicamentosa para organizar todo o seu metabolismo, toda a parte hormonal, né, que entra em desequilíbrio. Essa é a parte da medicina, e a gente vai lá buscar a causa raiz disso, para ir tratando essa emoção, para ir ajudando esse problema aí se dissolvendo aos pouquinhos junto, com certeza, dos medicamentos, tá? Ninguém tem que tirar medicamento sem ordem médica. Você só pode suspender um medicamento sob a prescrição médica. Com certeza, que às vezes a pessoa acha, é porque é terapeuta que não curte remédio. Não é bem assim, né? Às vezes o corpo ele tá necessitando de uma química para sair dali da onde ele está, né? Às vezes ele tá vivendo por situações tão exaustantes, né? Que ele precisa de um medicamento, de uma química, né? A Lu falou ali em cima, né, que o corpo sempre dá sinais, né? E eu super concordo. A hora que ela escreveu aquilo que apareceu aqui, eu tava pensando em dar um exemplo, né, da minha vida pessoal, mas que pode servir para várias pessoas, não só as que estão aqui presentes com a gente, mas as que vão assistir depois no YouTube, né? Eu fazia um ciclo na minha vida que eu não descansava, eu não me permitia descansar. Quem viu os meus stories agora há pouco, viu que eu dei uma descansada e depois eu vim para os meus compromissos.
né? E antigamente eu não fazia isso. Eu não me permitia descansar. Então eu fazia. E o meu corpo ele chegava à exaustão de ter que parar, ir para um pronto atendimento, tomar lá um sorinho na veia para ficar umas 4 horas ali descansando, né? O meu corpo entendia aquilo como um looping do descanso. E hoje, já com a consciência, eu não me permito mais passar por essas situações que eu passei, né? Então, se eu vejo que o meu corpo está cansado, vamos parar ali uma horinha para descansar, sem celular, sem compromisso, sem estresse, né? Então, até que você consiga, a Lu colocou aqui, né? Até que você Até que você consegue se consegue libertar se dos libertar. medicamentos. É, mas Então, assim, isso aos poucos, e é né? relativo, depende, porque... Por que eu digo que depende? Vamos lá. Quando, quando a gente está falando só de problemas emocionais, né, onde causa a depressão e tal, isso pode sim acontecer, né? Lógico que é um trabalho, não é do dia para a noite, né? É todo um trabalho até chegar a se libertar dos medicamentos, mas muitas vezes, para chegar no físico, né? Porque aqui a gente está falando de doenças em geral. Para chegar no físico, demora um tempo. Essa energia, às vezes, está ali há muito tempo para chegar no físico. Ou, né, no caso, por exemplo, que a gente falou aqui nesse chakra específico, fala da diabetes, né? Tem gente que nasce com diabetes e tem gente que adquire durante, né, o processo de vida. Então, quem nasce com diabetes está vindo já com esse desequilíbrio aí para aprender alguma coisa, né, e para lidar com isso de alguma forma, né? De repente, aprender a ser mais doce consigo mesmo, aprender a ser mais doce com a vida. Então, a gente vai achar a causa emocional, a gente pode até achar, pode até tratar essa causa emocional. Mas isso não significa que a gente vai conseguir fazer com que essa deficiência de insulina, né, pare, né? Que simplesmente o órgão volte a produzir a insulina. Né? Então, isso é uma coisa muito complicada. Não tem como eu prometer para uma pessoa que tem diabetes, né, que ela vai se libertar do remédio. Não, mas se ela aprender a lidar melhor com esses sentimentos, né, que vão ali desencadeando, né, todo esse processo de diabetes, ela vai viver melhor com a condição que ela está naquele momento, mesmo com o medicamento. Né? Ela pode diminuir a taxa de insulina, de glicose dela, né, e ter que usar um pouco menos de medicamento. Mas tirar uma pessoa que toma insulina, por exemplo, já não produz nada, praticamente, né, de insulina no organismo. Então, é complicado. Esse se libertar do medicamento, ele é relativo, né, com o grau da doença, com o tipo da doença, com o tempo que essa doença já está se manifestando. Então, são coisas que assim, a gente não tem como prometer, mas que a gente vai lá buscar essa causa, trabalhar essa causa com muito amor, com muito acolhimento, né, trazendo essa consciência para a pessoa, com ela mesma, com a consciência dela, porque não é o que eu acho, não é o que a Carla acha, é o que você acredita, é a sua consciência com você mesmo. Né? É isso que a gente tenta trazer, né, para os nossos assistidos, e não que ele não precisa ser como eu sou, como a Carla é. Ele tem que se aceitar como ele é e ir trabalhando tudo isso dentro dele. Essa amorosidade com ele mesmo, no caso da diabetes, né? Então é todo esse trabalho de amorosidade consigo mesmo, de autoaceitação, de autorrespeito, né? De amor próprio, de aprender a receber. Então é todo um trabalho com ele mesmo, né? E aí independente se um dia ele vai melhorar ou não da diabetes, depende muito do grau dessa diabetes, mas com certeza o emocional dele não vai agravar mais essa doença. Ele vai equilibrando para aquilo não ir se agravando por conta do emocional. Mas muitas vezes quando chega no físico já não tem, às vezes não tem reversão e aí a gente não pode prometer isso. Mas claro que se a gente quer o que a gente quer, né? A gente quer que todo mundo consiga, né, ir chegando aí a uma saúde emocional para que não repercuta no físico.
Nosso objetivo, com certeza. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Ó, que Então, gente, legal, assim. muito obrigada. Ó, vamos ver. Eu tinha crise de enxaqueca por anos à base de medicamentos, mas com a ajuda da terapia e ganho de consciência eu consegui me libertar dos medicamentos. Então, isso é muito bom, né? A enxaqueca, ela realmente, a maioria é de fundo extremamente emocional, né? E essa é a ideia, né? Lógico que a gente quer que as pessoas se libertem dos medicamentos, né? Caso não precise mais, mas é uma coisa que a gente só não comprometer porque às vezes está muito no físico já, né? E eu falo por mim mesma, porque eu venho de um processo que eu tive que fazer uma cirurgia na coluna, né? A Carlinha sabe, é uma hérnia de disco, que mesmo sendo terapeuta, mesmo trabalhando constantemente todos os meus processos, e tentando me entender e me aceitar o tempo todo, e tá sempre nesse processo, eu tive que fazer uma cirurgia, porque eu já não conseguia mais pisar com uma das pernas, eu já não tinha mais força. Então, ou eu fazia a cirurgia, ou ia começar a atrapalhar a minha mobilidade. Melhorou, não curou, melhorou sim. Hoje eu sinto dor, mas eu não. Mas eu consigo pisar com essa perna, coisa que eu não conseguia mais. Outras coisas eu não consigo mais fazer, como correr, eu não consigo mais correr, né? Que dá tipo um choquezinho na coluna. Então é todo um processo, né, que já está no físico. Então, só a terapia não resolveu. Eu precisei ir para uma cirurgia. Isso quer dizer que eu não atrapalhei o meu processo? Não, eu trabalhei. E estou sempre trabalhando, né? A gente está sempre trabalhando e sempre se conhecendo. Mas quando chega ali, muitas vezes no físico, não tem, às vezes não tem como voltar, né? Essa hérnia, por exemplo, ela estava bem grande e o disco calcificou. Então, não tinha como voltar, né? E tem todo o sentido, né? É um processo, precisa exatamente, e tem todo um sentido, né? Do porquê. Porque da minha infância, da minha adolescência, eu sempre carreguei o mundo nas costas, né? Então, eu sempre carreguei o peso de 10 mundos, né? O meu e de mais um monte de gente, né? De família, de amigos, eu pegava tudo e colocava tudo nas minhas costas e carregava. Então, a minha coluna se desgastou, não tinha como não se desgastar, né? E tá tudo bem. A gente vai aprendendo que não precisa mais carregar o mundo. Agora eu tô dando um mundinho de cada um para si, e aí a gente vai tocando a vida. Mas percebe que as pecinhas vão se encaixando, né, do quebra-cabeça. Sim, sim. E eu acho que isso é o mais legal, né, Carla? Não é. Às vezes a gente não consegue se libertar de um medicamento ou fugir de uma cirurgia, né? Às vezes consegue, como a Lu conseguiu, e eu fico muito feliz por isso, né? Por ver que faz, né, sentido para as pessoas de uma maneira até chegar, né, a esse grau de conseguir não precisar de medicamento para não sentir dor de cabeça, que dor de cabeça é um negócio fora do comum, né? Enxaqueca é uma coisa que ninguém merece, né? Uma coisa que dói muito, incomoda muito, a gente sente além da dor na cabeça, tem enjoos e tudo mais. Então eu fico muito feliz com isso, mas também fico muito feliz em entender o que me causou, né? A hérnia, o que me fez chegar a uma cirurgia e sair disso tudo bem, né? Com a consciência do que foi, né? E com a consciência do que eu tenho que mudar para que isso não continue acontecendo, né? Para que não piore, para que não venha outras e outras e outras. Então eu peguei o mundinho de cada um, fui devolvendo seus mundos para os seus donos e fiquei só com o meu e tá tudo bem. E é isso que é legal. É incapacitante, eu sei, já tive algumas. Mas da enxaqueca também já me libertei, já não tenho mais, graças a muita terapia.
Eu tive enxaqueca, mas eu tô lembrando aqui, bem antes de eu conhecer esse mundo terapêutico, eu consegui me libertar dela. E assim a gente vai indo. Mas é isso. Então, hashtag do Fica a Dica de hoje. Preste atenção que o negativo faz com que você se movimente. Então, olhe para ele com bons olhos. Né? Enxergue ele na sua vida como a sua parte que faz com que você se movimente. Quando, mesmo enxergando, né, não conseguir fazer esse movimento, né, procure um profissional, né, que faça esse alinhamento, que faça essa energização dos chakras, e se mesmo assim, né, o padrão continuar se repetindo, né, procure um especialista, procure alguém que consiga te ajudar a identificar esse padrão, né, para ir tratando e buscando a raiz dos seus problemas e trazendo isso para a luz, né, saindo da escuridão do inconsciente, trazendo aí para o consciente, né, iluminando 2 metros a cada passo, a gente chega bem. Gratidão por todo o conhecimento compartilhado. Ai, que Eu que linda! agradeço. Obrigada. Agradeço a todos que ficaram até agora. Vai ficar aqui no canal, né, aqui no Insta, mas a gente também vai subir para o YouTube. Quem não conseguiu assistir inteiro. Oi, Stephanie! Stefânia. Eu adoro chamar ela errado, gente. Daqui um dia. Não, olha, ela ainda não me deu um puxão de orelha, mas uma hora ela dá. Estefânia, seja bem-vinda. A gente já está finalizando, mas vai ficar aqui no meu Insta da Insta e Dai. vai para o meu canal no YouTube, para o canal da Carlinha, né? E aí assiste inteira lá que você vai adorar. Qualquer dúvida, a gente pergunta aqui, pergunta no YouTube, que a gente vai tirando as dúvidas com todo o amor do mundo. Ó, a Lu Eu colocou que aqui, né? Muito agradeço, Lu. importante pedir ajuda, né? Com certeza, né? Esse passo do pedir ajuda faz toda a diferença, né? E você juntando as pecinhas aí do seu quebra-cabeça, você vai ver o quanto esse passo do pedir ajuda, né, vai ser assim a peça-chave na sua transformação, que tudo vai se encaixando, que nada aconteceu por acaso, que tudo que tinha que ter acontecido da forma que aconteceu, que você aprendeu muitas coisas com isso, que você evoluiu, né? É um tema interessante até para uma próxima live, né? Não é? Também acho. E aí a Deixa eu gente. anotar aqui. A gente já tá no plexo, falta o cardíaco, laríngeo, frontal, coronário, 4 lives. E aí a gente já pode entrar. Eu tô querendo que vocês me ajudem aí, gente, a convencer a Carlinha a falar um pouquinho mais sobre o nosso corpo, né? O quanto ele fala. Eu acho que a gente merece ouvir aí a Carlinha explicando aí, ó. Sim, ó, tá vendo? Mas assim, aí a gente. Gente, calma, vamos com calma. Né? Tem algumas coisas. Não, é sério, teve algumas coisas que eu já pesquisei, porque eu atendi pessoas que tinham questões relacionadas a algumas enfermidades, vamos colocar assim. Eu já passei por algumas coisas que eu também busquei por respostas. Né? Lembra que eu sou Tomé, eu tenho que ver para crer. Então, assim, a gente vai conversando, eu vou anotando, né? Porque cada questão do corpo diz reflexo a muitas coisas, né? E eu sempre pergunto, assim, se a pessoa está preparada para saber, porque já aconteceu de eu conversar com pessoas, a pessoa está lá com uma crise de pressão alta, com enfim, né, com algumas coisas e ela não estar preparada para ouvir, né? Então vamos com calma, com Mas a gente vai falar com paciência, calma. A gente vai falar de com forma. amor. A gente não vai trazer. A ideia não é trazer diagnóstico, não. É falar Não, de uma forma. É não. uma forma, igual a gente está falando do chakra, genérica, né? O que pode ser algumas das coisas, né? Também não tem como a gente buscar tudo, porque são milhares de informações, de milhares de fontes diferentes, né? A gente escolhe um ou outro ponto
do corpo, mas só para aguçar a curiosidade daí do pessoal e buscar mais a fundo e entender um pouquinho mais. Mas calma, a gente tem 4 semanas pra gente convencer a Carla. É só a gente toda semana Aquela que já tá fazendo a listinha dela. das doenças que quer saber, né? Exatamente. E a gente vai pegando no pé dela agora, porque assim, ela é terrinha, né, gente? Ela precisa se preparar, ela precisa de todo um script. Então a gente já tá dando 4 semanas para ela começar aí. Mas posso contar um segredo para vocês, gente? É que aqui não tem ninguém que já passou com atendimento comigo, né? Quem já passou com atendimento comigo, sabe o que eu fiz? Olha, gente, vou falar para vocês meu segredo. Eu gravei um vídeo onde eu falei mais sobre o que a pessoa estava passando, a enfermidade que a pessoa estava passando naquele momento, e eu gravei um vídeo, e aí no meu YouTube aparece assim, ó, especialmente para você, porque daí eu não deixo aberto, né? Então, só para a pessoa que está fazendo aquele tratamento naquele momento que vai ter acesso àquele conteúdo para ela poder rever quantas vezes ela quiser e fica lá, né? Mas vamos falar sim, né? Vamos concluir os chakras. Agora aí a gente está no Terapeutizando falando sobre a importância de algumas coisas, que tá bem legal o conteúdo, gente. Que toda sexta-feira tá subindo lá pro YouTube conteúdo novo, né? Eu já tô até pensando, hein, gente? Em julho eu já vou tirar uma semana de férias. Para vocês ficarem com saudades de mim. Isso aí. Tô brincando. E aí, assim, então tá um conteúdo bem bacana, né? Vocês falando sobre o corpo fala. Eu adoro esse tema, né? Porque eu gosto de saber o que o meu corpo tá falando e eu procuro. Às vezes eu tô com uma coisinha boba ali, às vezes coça uma parte aqui específica do meu corpo, né? E aquilo ficou na minha cabeça, né? Porque sempre ali fui procurar saber o porquê e fez todo sentido na minha vida, coisas assim totalmente inconscientes, né? Que a hora que a gente tem a consciência e a gente começa a olhar a vida de uma outra forma, tudo muda, uma simples coisa na nossa vida, né? Então a gente pode estar falando aí de coisas simples do nosso dia a dia, né? Como pressão alta, diabetes, né, Dai? Joelho, as articulações, as costas. É isso aí. Aí, ó, já estamos convencendo a terrinha, gente. Muito obrigada. Obrigado, Luciano. Obrigado, Renata. Stephanie, foi uma pena mesmo, mas... Não é Stephanie o nome da menina? Stefânia. Hoje... Stefânia. É que ela coloca aqui só assim, ó, Ste. Aí me remete a Stephanie, mas não é Stefânia. Não, mas é igual o meu. O meu é K. Rodrigues. Todo mundo me chama de Carol. Aí, tá vendo? Todo vocês que mundo atrapalham me com esse chama nome de de vocês. Carol. É mentira, Vamos começar gente. pelo pé e terminar. Então, Stefania, Não dou assiste aqui conta. depois. Como é que foi que eu perdi o comentário? Vamos começar o quê? Pelo pé e terminar no cabelo. Renata Aparecida, toma juízo. Vai ficar aqui e assiste com calma. Se tiver dúvida, pode mandar aqui pra gente, a gente tira. E aí, na terça-feira, nós vamos estar aqui nesse mesmo bate-horário, mesmo bate-canal, falando sobre o cardíaco. O que me lembra que o cardíaco tem a ver com com os 7 pecados capitais, que são 7 instintos humanos, e os 5 sentidos. Tá travando, ou seja, senhora, tá travando. Se mexe aí. Ou seja, vai estar top, hein? Não vou me aprofundar. Próxima terça. Não vou me aprofundar, já deixa daquela claro, né? Em cada instinto, mas a gente dá uma pincelada nos instintos humanos e nos sentidos, para vocês entenderem as pétalas do cardíaco. Vamos sair da parte terra e passar para a parte espírito. Ó a conexão aí. Adoro. Semana que vem vai ser quente. Meninas, meninos, muito obrigado e até próxima terça com o chakra cardíaco. E vai lá no YouTube, terapeutizando, tanto no meu quanto da Carlinha.
Sempre tem coisa nova. Sexta-feira tem um conteúdo novinho para vocês. Isso aí, gente. Até a próxima terça, às 22 horas, neste mesmo Bate-Canal. Beijo. Beijo. Tchau.